Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Depois da vitória contra o Goiás, é natural que agora a nossa cabeça esteja de forma mais concreta pensando no acesso, né? Eu sei que o torcedor do Atlético não vai permitir se empolgar, ainda tendo 3 jogos, e 3 jogos que parecem simples, mas obviamente não são. E a gente acompanhando toda a trajetória do Atlético ao longo dessa Série B, a gente percebeu que o Atlético tropeçou mais nesses jogos simples do que os jogos grandes. É muito claro o roteiro que mais atrapalhou o Atlético de já estar numa condição de acesso, assim. Eu acho que se o Atlético não tivesse perdido tantos pontos bobos para times do mesmo perfil em jogos do mesmo perfil, eu acho que aí sim o Atlético poderia realmente estar numa condição pô, se não garantido, muito próximo disso. E como era esse perfil de adversário e esse perfil de jogo? Times muito fechados, times que não permitiam o Atlético finalizar de forma clara. O jogo era muito pautado no fato do Atlético ter a bola, no fato do Atlético ter que encontrar um espaço. E óbvio, você tinha o jogo de transição do adversário muito forte, já que o nosso jogo ele rodava muito, já que o nosso jogo ele ia para muitos cenários, sabe? Então, quanto mais a gente acabava se expondo, mais o adversário tinha essa oportunidade de contra-atacar. E eu acho que esse perfil ele foi quase que traumático pra gente. Porque eu acho que até agora o Atlético ele não conseguiu lidar tão bem com esse jogo de transição do adversário. Acho que foi melhorando, acho que foi evoluindo, acho que oscilou nessa reta final, por exemplo, o jogo contra o Avaí, o jogo contra o Remo, o jogo contra o Atlético Goianiense foram exemplos claros disso. Mas eu acho que agora o Atlético ele vai pegar um perfil de jogo que ele é muito melhor e ele é muito mais confiante para conseguir os 9 pontos finais. E se conseguir os 9 pontos finais, indiscutivelmente vai estar na Série A do ano que vem. Olha esses números que eu vou trazer para vocês, o que mostra que o Atlético ele não vai ter que enfrentar sua principal criptonita nessa reta final de temporada. Posse de bola. Ou seja, a gente vai falar o ranking de posse de bola do Campeonato Brasileiro e a gente vai ver que os 3 adversários que o Atlético vai pegar daqui para frente não são times que se contentam em se fechar. Muito pelo contrário, são times que buscam jogar. Com elencos mais frágeis, mas são times que buscam jogar. E aí a gente entra num quesito. A gente vai para uma guerra psicológica. Se esses times tentarem jogar, a gente tem um Viveiros prontinho para atacar as costas deles. Um Mendonça crescendo de rendimento, um Léo Derek crescendo de rendimento, um Julimar crescendo de rendimento. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que ficar muito preocupado com o jogo de transição do adversário, o adversário também tem que ficar muito preocupado com o nosso Viveiros bom. Porque eu acho que quando o Atlético conseguiu se fechar direitinho, quando o Atlético conseguiu ter essa alternativa de transição rápida, cara, o Atlético foi, assim, uma das melhores equipes do campeonato, se não a melhor. Só que existia uma obrigação muito grande do Atlético ser o protagonista. Só que esse excesso de coragem que se cobrou do Atlético, inclusive esse canal, eu acho que foi de um contexto que ainda não tinha entendido exatamente o que era a Série B. E de um contexto que entendeu. Quanto mais você se expõe, mais você se ferra. Então vamos lá. Olha isso aqui, tá? O América é o terceiro time com mais posse de bola no campeonato. É um time que historicamente gosta de ter a bola. Quem não lembra daquela temporada que muita gente falava que o América era o melhor lanterna do Campeonato Brasileiro? É o terceiro time que mais gosta de ter a bola. Volta Redonda, que faz uma campanha de um bom futebol, é o quarto time que mais tem a bola no campeonato. E a Ferroviária é a 10ª equipe que mais tem a bola no campeonato. O que eu concluo com isso? Que o Atlético não vai pegar aquele time trancado. Que o Atlético não vai pegar aquele time fechadinho. Que o Atlético não vai pegar aquele time que oferece pouca dinâmica pro jogo. O Atlético vai pegar time que vai querer jogar porque tá no perfil, tá no DNA. A gente não tá falando de um jogo específico que esses times tiveram mais a bola. A gente tá falando desses times mais com a bola ao longo do campeonato inteiro. A média desses times é muito alta. Então, com espaço para jogar, aí entra uma questão que é fundamental, que é a vantagem técnica que o Atlético tem, a vantagem individual de ter os melhores jogadores. Com espaço,
E desde a construção, você tem o Arthur muito bem. Você tem Zapelli sendo esse. Ficando cada vez mais claro que é esse jogador da origem da jogada. Você tem o próprio Patrick participando bem de gols. Mendonça e Derek pelas alas muito bem. Aí você tem um trio de frente que pode ter Leozinho, pode ter Dudu, pode ter Julimar, pode ter, enfim, outras, o Luiz Fernando. Você tem o Viveiros na frente. Então são vários jogadores para independente se for a partir de um jogo de transição ou um jogo mais posicional, mas se o adversário conseguir espaço, se o adversário não se trancar, cara, existe um mundo muito grande aqui. Existe um mundo de possibilidades grandioso aqui. É isso que eu queria dividir com vocês. E aí a gente entra em outro detalhe. Como esses times, querendo ou não, são frágeis. Sabe? Porque, por exemplo, a Ferroviária é a 17ª melhor defesa da competição, ou seja, a quarta pior. O América tem a 12ª melhor defesa da competição e o Volta Redonda tem a 10ª melhor defesa da competição. Então, assim, defesas frágeis também. A gente fala que de times que estão no top 10 no sentido posse de bola e estão nos 10 piores no sentido de defesas. Porque eu acho que a proporcionalidade é muito isso também. São times que acabam se expondo muito e são times que não têm a capacidade de pegar essa exposição e transformar em resultado. Porque acabam tomando muitos gols. Ah, Thiago, mas o Atlético também é um time que toma muito gol, mas é exatamente isso. Contra esses times, a necessidade de se expor vai ser um pouco menor. Contra esses times, a necessidade de se escancarar vai ser um pouco menor. E a partir dessa necessidade menor, que eu acho que o Atlético pode se sobressair. E óbvio, acreditando também numa evolução de um sistema defensivo com o Benavides bem, com o Teran bem, com o Arthur muito bem. O sistema defensivo do Atlético ele também mostra sinais de melhora. Já são 3 jogos sem sofrer gol. E aí a gente fala também de um período recente que a gente ficou mais de 300 minutos sem sofrer gol. Se a gente pegar os últimos 10, 15 jogos, eu tenho certeza que a defesa do Atlético não é uma das piores da competição. Certeza absoluta. É uma defesa que eu acho que, inclusive, tem muito potencial de dar certo na temporada que vem, numa Série A que, se Deus quiser, a gente vai estar lá, onde a gente vai se expor menos, onde a gente vai ter um joguinho mais fechadinho ali. E é a partir disso que eu vejo uma projeção tanto para essa reta final de temporada, tanto para o ano que vem. Então, eu fiquei muito animado quando eu vi esses números. Eu acho que mostra uma projeção muito interessante do perfil de jogo que o Atlético quer encontrar e o perfil de jogo que o Atlético vai encontrar. Porque, no final das contas, acaba tendo essa diferença, mas é uma diferença que eu acho que os adversários vão trazer o jogo que o Atlético busca. Isso aí, pra mim, tá quase certo a partir desses números. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço, é nóis.